vou sempre agradecer a você pela paciência de me escutar, porque eu imagino que não deve ser fácil. Então, muito obrigado por você estar de volta aqui. Hoje a gente vai iniciar a nossa terceira lição. Vamos só recordar, a gente está ainda no módulo 1, já tivemos 2 lições e agora a gente vai então para a lição de número 3. Mas antes de avançar para a lição número 3, eu queria voltar um pouco rapidamente para falar da lição número 2. Eu tentei terminar a lição 2 deixando uma mensagem positiva para você, dizendo que apesar do Brasil não ser um país com ambiente favorável para o desenvolvimento do empreendedorismo, isso não impede de que pessoas mais sagazes, pessoas mais empreendedoras, encontrem no Brasil oportunidades de desenvolverem os seus próprios negócios. Então essa era a mensagem central que eu queria passar, uma mensagem positiva, uma mensagem de ânimo, para você continuar fazendo essa disciplina e continuar tentando encontrar em você quais são as competências empreendedoras que você tem. Aliás, esse é o nosso assunto de hoje. O tema da lição número 3 é comportamento empreendedor. É claro que o comportamento, ele é só uma parte do que faz um empreendedor. Um empreendedor não é só comportamento. Ser empreendedor é mais do que apenas se portar como um empreendedor. Então, nessa nossa discussão, eu gostaria de substituir a palavra comportamento pela palavra competência. Competência é uma palavra muito usada. No dia a dia a gente já deve ter falado a palavra competência algumas vezes. Por exemplo, determinada pessoa é muito competente ou determinada pessoa é incompetente. A gente está falando então de competência. Vamos recordar o que é competência. Competência, na verdade, é um conjunto de conhecimentos, habilidades e atitudes que uma pessoa tem. Então são 3 coisas: conhecimento, habilidades e atitudes. Os conhecimentos têm a ver com as coisas que nós sabemos, o conhecimento que nós apropriamos, que nós acumulamos. As habilidades, elas estão relacionadas àquilo que a gente sabe fazer, sabe executar. As habilidades, portanto, estão ligadas aos fazeres. E, por fim, a atitude está ligada ao saber ser, está ligada às disposições internas, à disposição moral, à vontade de fazer as coisas. Então, para ser empreendedor, não basta ter o comportamento empreendedor ou o tipo de um empreendedor. Para ser empreendedor, a pessoa precisa ter determinados conhecimentos. Por exemplo, conhecimentos empresariais, conhecimentos sobre o mundo dos negócios, conhecimentos sobre a parte técnica do seu negócio, seja ele um negócio na internet ou um quiosque na praia. Além disso, para ser empreendedor, a pessoa também precisa ter determinadas habilidades. Precisa saber fazer algumas coisas. Por exemplo, planejar. E, é claro, não posso esquecer das habilidades humanas. As habilidades de relacionamento interpessoal, de comunicação e até de liderança. E, por fim, para ser empreendedor, é preciso que o indivíduo adquira algumas atitudes, algumas disposições internas. Se você parar para pensar em um sujeito que seja um nome muito conhecido quando a gente fala de empreendedorismo, vamos pensar em alguém como Steve Jobs. Quais são as atitudes que um sujeito como ele demonstrou ao longo da sua carreira de empreendedor? Às vezes, uma pessoa não tem todos os conhecimentos, todas as habilidades e todas as atitudes necessárias, mas é importante que ela tenha um pacote de competência para se desenvolver como um empreendedor. É sobre isso que nós vamos falar hoje. Quais são os conhecimentos, quais são as habilidades e quais são as atitudes que um empreendedor precisa ter. Quais são as competências que são observadas nos principais empreendedores. E num determinado momento da lição 3, eu quero que você examine quais são as competências empreendedoras que são mais fortes em você.
E também quais são as competências empreendedoras que você precisa ainda aprimorar para se tornar empreendedor, dono do seu próprio negócio. Tudo bem? Está preparado? Vamos nessa então. Muito obrigado. A discussão sobre a relação entre empreendedorismo e comportamento humano não é nova. Há décadas, o psicólogo norte-americano David McClelland falava sobre o assunto em sua Teoria do Comportamento Empreendedor. Como eu lhes disse, eu prefiro usar o termo competência no lugar do termo comportamento. Afinal, competência é um termo muito mais amplo, sendo um conjunto formado por conhecimentos, habilidades e atitudes humanas, que funcionam como recursos, ferramentas que um indivíduo possui e emprega para obter resultados em suas atividades. Pense rapidamente. Que competências deveria ter um empreendedor? Pense nos conhecimentos e habilidades que um sujeito que deseja inovar e aproveitar oportunidades deveria ter. Veja a lista de McClelland, contendo os principais componentes do comportamento empreendedor. O primeiro deles é lidar bem com os riscos, não ter medo de se arriscar, mas também não sair por aí se arriscando como um desvairado. O segundo é ser alguém que age e que vive com intensidade, com energia, com disposição, motivado. O terceiro é não ter medo de assumir responsabilidades e, pelo contrário, gostar de assumi-las e se responsabilizar especialmente por resultados. A quarta característica é ter capacidade de olhar para o futuro e se antecipar aos movimentos dos concorrentes. E, por fim, ter habilidades que têm a ver com o mundo dos negócios. Em outra lista maior, se encontram as características frequentemente atribuídas aos empreendedores pelos chamados teóricos comportamentalistas. Há na lista muitas habilidades, como por exemplo, ser habilidoso para conduzir situações difíceis ou ser habilidoso na utilização de recursos. Mas note que a lista é repleta de atitudes ou comportamentos, tais como ser flexível, ser independente, ser autoconfiante, entre tantos outros. A importância da lista dos comportamentalistas reside no estímulo à reflexão sobre as disposições mentais dos empreendedores, que fazem parte desse tal comportamento empreendedor. A forma como eles pensam é algo muito importante. Proponho a você um exercício. Você deverá pausar o vídeo enquanto a lista está sendo exibida. Em seguida, faça a sua própria lista, mas com 5 dessas características que são as mais fortes em você. Escolha as 5 principais, na sua percepção, de quais são os seus pontos fortes. Depois, vá para os pontos fracos e escolha apenas 3. Gaste um tempo pensando, rascunhe sua lista em um papel e depois volte à lição. Então, quais foram os seus resultados? Vamos falar sobre eles. Retornando ao quadro, você pode ver novamente as diversas características do comportamento empreendedor. Não podemos ter todas, mas precisamos encontrar as que sobressaiam em nós. Por isso, qualquer que seja o resultado, você não deve se preocupar. Este é um exercício de autoconhecimento, algo que será muito útil ao longo dessa formação sobre empreendedorismo. Agora, eu gostaria de mostrar um quadro com os 10 componentes da chamada Síndrome do Empregado. É claro que se trata de uma generalização, uma crítica, e que não se aplica a todas as pessoas que são empregados. Na verdade, a lista contém características de alguém que não possui as competências para ser um empreendedor. Lembrando, eu posso ser empregado e ser empreendedor, o que chamamos de intraempreendedor. Um conceito que abordaremos em outra lição. Hoje, vamos parando por aqui.
Não deixe de assistir os outros vídeos sobre atitude e também realizar a tarefa da lição 3. Muito obrigado e até a próxima lição.